E o texto diz assim, Atos 12, 11. Pedro, voltando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Amém? Alguém aqui acredita em anjo? Diga comigo, por favor. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Pode sentar, queridos. Há pessoas que naturalmente elas têm uma gratidão com Deus, porque elas aprenderam a ser gratas, elas aprenderam a agradecer, elas aprenderam a desde criança a falar obrigado, Deus abençoe. Então a gratidão, ela sempre faz parte da nossa vida. Algumas pessoas já viveram experiências. Passava por um momento delicado na minha vida. Nessa época, eu morava em 2 cômodos, em um banheiro, e estava num momento de uma luta muito grande, ao ponto de pensar em desistir da caminhada. As finanças caminhavam bem, mas em outras áreas a gente passava por muitas divergências, opiniões diferentes, não é? E aí, um belo dia eu estou orando, clamando a Deus no quarto, e o quarto tinha cama, e eu dobrei o meu joelho, coloquei a minha face assim sobre a cama, estou clamando, estou orando, estou buscando. A televisão estava desligada, o rádio, que ficava quase 24 horas ligado também, estava, ou melhor, nesse período eu não tinha televisão. Não, nesse período não. Era só o rádio mesmo, aquele CCE de 3 bandas de equalizador, aquelas 2 caixas, né? Toca-disco, fita e rádio. Estava desligado, ficava ligado 24 horas. E orando a Deus, não sei precisar quanto tempo de oração. Mas quando eu terminei aquela oração, e que eu levanto a cabeça, entre o quarto e a cozinha, havia uma quina, como se fosse ali, uma quina. E quando eu olhei, amados, é de arrepiar. E aqueles que sentiram o que eu estou falando vão até dar um glória a Deus aí de graça. Quando eu olhei para a quina, eu vi um ser dourado. A face brilhava tanto, ao ponto que os meus olhos não conseguiram entender aquela face. Mas foi um sinal suficiente que era um anjo de Deus que me visitou naquele quarto. Quando eu olhei, amados, eu senti uma glória, eu senti uma presença. Foi a primeira vez na minha vida, mesmo buscando, mesmo ter nascido já no berço de ouro, vamos colocar assim, porque aqueles que têm o privilégio de nascer na presença de Deus, já é um berço de ouro. Mas foi a primeira aparição angelical na minha vida. Eu olho para aquela quina e eu vejo aquele semblante indefinido, mas era um ser reluzente, algo gostoso. É como se fosse Deus falando para mim: filho, eu ouvi a tua oração, e como sinal da tua prece, eu enviei um anjo aí agora. Daquele dia em diante eu comecei a perceber que quanto mais a gente intensifica a nossa oração, mais o Senhor se manifesta. E existem situações ao decorrer da nossa vida que vai nos prendendo. Existem coisas na nossa vida que vai nos prendendo. Olha para você ver que interessante. Quem é que nunca passou por uma situação dessa? Eu lembro que eu levei um trupicão, porque eu tinha aquele chinelo azul da Havaiana, né? Só que ele havia quebrado aquela tampinha de baixo, pastor. E aí eu vou pegar um fiozinho grosso de chuveiro, vou fazer um buraquinho e vou transpassar aquele fio. Então quem olhava para os meus pés, eu estava com um par de chinelos, mas aquele do lado direito, eu andava meio que dando uma arrastadinha, né, com medo de
estourar de novo. E eu levei um belo trupicão, porque nessa arrastadinha tinha um buraquinho lá no quintal da mamãe. Eu acabei caindo por causa daquele fiozinho que enganchou no buraco. Então sempre tem alguma coisa que nos prende. Sempre tem algumas coisas que provoca queda, provoca incidentes na nossa vida. Existem situações que nos prendem. Eu lembro que eu era gago, e por eu ser gago eu tinha vergonha das pessoas rirem da minha cara. Quando a mamãe falava, olha, vai lá buscar pãozinho na padaria, era uma briga. Tanto que eu não queria ir a briga pessoal, mas eu vou lá, eles vão rir da minha cara. Quem chegar na padaria, aí eu já ficava nervoso. E quando eu falo nervoso, não é nervoso de raiva, é nervoso de tensão mesmo, né? E eu via aquele monte de gente na fila, e eu ficava treinando assim. Quando chegar a minha vez, e ficava ali treinando para não gaguejar, e ficava naquela fila, ficava esperando. Quando chegava a minha vez, eu colocava a mão no bolso, me dá 10 pãozinhos. O rapaz já me conhecia, né? E ele viu me matando para tentar falar e não conseguia de tanta gagueira. Aí alguns riam. E toda vez que eu ia buscar pão na padaria era aquela luta. Eu não queria ir, não queria passar por aquilo. Aquilo me prendia. Aquele medo, aquela vergonha, aquela timidez me prendia. Aquela tensão da gagueira me prendia. Eu queria me libertar daquilo e não conseguia. E eu já fiz de tudo. Eu lembro uma vez que tinha um homem naquela cidade que a gente não sabia se ele era pastor, se ele era, sei lá o que ele era, porque ele fazia uns rituais, né? Não parecia que era igreja evangélica, mas até lá eu fui. Olha, vai lá. E ele diz, olha filho, traz aqui 2 litros daquela de Coca-Cola PET com água. E eu vou fazer um negócio aqui, você vai sarar. Eu levei a água para ele, ele fazia umas caras feias assim. Eu falei, meu Deus, será que tem algum negócio aí dentro? E ele fazia aquelas caras. Eu falei, Jesus, você é pastor? O que será que esse trem é? Mas eu queria libertar daquela gagueira. E irmãos, era um copo todo dia. Eu tomei os 2 litros de uma vez. E aquela gagueira no sarava. Meu Deus do céu. Aí o meu irmão mais velho, pastor Geraldo hoje. Eu amava rádio, sempre gostei de comunicação. E eu ficava imitando os locutores, né, das rádios, da emissoras de televisão e aquela coisa toda. E numa dessas o meu irmão grava uma fita cassete. E ele vai levar para um produtor por nome de Reir, que hoje mora em Passos, em Minas Gerais. E aí ele pega e fala, nossa, eu gostei dessa voz, chama esse rapaz. E aí quando eu chego lá na rádio para fazer o teste, era uma rádio comunitária, e eu não falava, eu era gago. E ele falou, mas como que você quer ser locutor se você é gago? E aí eu falei, me dá o microfone. E aí quando eu sentei na mesa, comecei a falar, e eu disse, boa noite, saiu para atender. Olha o versículo 14 agora, que incrível. Conhecendo a voz de Pedro. Isso aqui é intimidade, irmãos. Amigo que é amigo conhece o outro pela voz. Pessoas que se amam, pessoas que lutam pela outra. Amiga que é amiga verdadeira, tem hora que nem precisa falar, só bata os olhos nos olhos. Amiga, você não está bem hoje, né? Posso orar por você? Quem entendeu, diga amém. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Então vamos imaginar que o povo está orando, Senhor, liberta Pedro, Pedro está preso. Só que o anjo já tinha descido, pastor. A oração já tinha subido, Deus assinou o decreto, ele desce, Pedro vai passar pelo grupo de 16 soldados, a porta se abre automaticamente, Pedro é deixado na rua, ele vai até a casa, bate na porta, a criada abre a porta, ela fica alegre e vai chamar as outras pessoas. Aí versículo 15, não acreditaram nela, disseram, estás fora de ti. Como Pedro está aqui, ele está preso, ele vai morrer. Irmãos, na mesma intensidade que o crente acredita, ele desacredita também. Como é que pode?
Senhor, liberta meu marido, transforma aquele homem. E de repente ele está aceitando Jesus, a pessoa não acredita que ele aceitou Jesus. Ué, mas você não está orando? Você está orando, Senhor, abre a porta de emprego para mim, Senhor. Eu estou fazendo a campanha, eu acabei o elo aqui, da água para o vinho. Aí de repente alguém te liga, vamos fazer uma entrevista? Ah, eu não estou afim de ir para essa entrevista. Você não estava orando para Deus abrir a porta para você? Quem está entendendo, irmão? Você pede, você ora. Quando o milagre se manifesta, você não acredita que é milagre. Você acha que é coincidência. Você acha que é obra do acaso. Olha lá, irmãos, está fora de ti. Mas ela afirmava, não, é Pedro, é Pedro, é Pedro. Então disseram, olha aí, ó. Então disseram, é o seu anjo. O que eles imaginaram? Que era o anjo da guarda de Pedro. Que não era Pedro. Pedro estava preso. Mas o povo não estava orando para ele ser liberto. Existem milagres que vão acontecer durante o ambiente de oração. Alguém pegou isso? Existem bênçãos que vão acontecer aqui. Enquanto você está aqui ouvindo essa palavra, o anjo já está... Ó, estou arrepiado aí, aqui, ó. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra, o anjo já está indo lá naquele outro ambiente, já está desfazendo aquelas correntes, já está desfazendo aqueles grilhões, já está liberando. Eita glória! Enquanto eles estavam na casa da irmã Maria orando, pedindo a soltura de Pedro, Pedro já estava na rua, Pedro já estava batendo na porta, até achavam que era o fantasma, que era o anjo, era o próprio Pedro que já estava liberto. Eu vou dizer uma coisa para você: aquele milagre vai acontecer antes do tempo programado, aquela quantia vai ser liberada antes do tempo, aquele vai ser salvo antes do que você imagina, porque o ano ainda não terminou. Até o dia 31, Deus pode enviar um anjo e fazer um milagre na tua vida. Quem não acredita, olha para mim, mas quem acredita, dá um glória. Enquanto você está aqui, o teu nome está sendo liberado em algum lugar, irmão. Pensaram que era o fantasma, acharam que era o anjo da guarda de Pedro, e era o próprio Pedro. Isso aqui é resultado de oração. Quando Pedro acorda e ele se vê na rua, porque ele estava com 2 algemas, e naquela época a prisão era como Paulo e Silas, era preso às mãos. O prisioneiro ficava nessa posição, era preso embaixo, nos tocos, não é? E era preso os grilhões aqui. Então ele ficava nessa posição, ó. Não tinha como se levantar, não tinha como fazer nada. O anjo toca em Pedro, cai as algemas. Irmãos, quando Jesus toca em alguém, o que está preso na sua vida é desprezo, o que está amarrado é desamarrado, o que não dava certo passa a dar certo, o perdido é achado, porque quando Jesus toca, Ele toca para liberar. E nessa noite tem muitas coisas que há aí dentro de você, prisões espirituais. Você vai contar esse testemunho que Pedro disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Lá no verso 17, para encerrar agora. Aliás, o 16. Pedro está dizendo o seguinte, ó. Pedro, porém, continuava a bater na porta, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Eles não acreditavam que Pedro estava solto, querida. Eles estavam pedindo a soltura de Pedro. Pedro está solto, eles não acreditavam. É aquela pessoa assim, ó, que Deus está com milagre na cara dela. Deus está com milagre na tua frente. E você, será que é para mim? Será que esse propósito é para mim? Será que essa palavra é para mim? Será que esse voto é para mim? Será que esse culto é para mim? Ei, Deus já liberou e você ainda não pegou. É Pedro que está batendo, ou seja, é o resultado da oração, é o resultado da campanha, é o resultado da obediência, é o resultado da fidelidade. Mas tem gente que Deus tem que chacoalhar para ela entender: sou eu que estou te abençoando, sou eu que estou te curando, sou eu que estou te dando livramento. Tem pessoas que é difícil cair a ficha. E aí no verso 17,
sinalizando-lhes ele com a mão para que se calassem. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: contai isso a Tiago e aos irmãos. Então partiu para outro lugar. Ele diz: fica quieto, porque nessas alturas Herodes não deve estar entendendo nada, porque eu fui livre, fui liberto, e ele deve estar rondando aí, me procurando. Irmãos, escuta o que eu vou te falar agora. Existem bênçãos, resultados que você não pode sair contando para todo mundo. Ó, segura para você. Existem bênçãos que você tem que estampar para todo mundo. Já existe bênçãos que ela tem a hora certa para você contar. Porque Herodes está por aí tentando matar os teus sonhos, tentando roubar a tua alegria, tentando prender você em alguma situação. Mas você vai contar um testemunho. Agora eu sei, bispo, agora eu sei, pastor Roberto, que verdadeiramente o Senhor enviou o teu anjo e me livrou. Aplauda essa palavra. Recebe ela no teu espírito. Teu resultado não vai chegar. Ele já chegou. Há um processo aqui, e esse processo se chama mudança. Mudança. Prisões, libertações. Dificuldades, vitórias. Porque quando Deus envia o anjo, irmãos, não há nada que possa impedir o agir dele.